Olá pessoal, estamos aqui em mais um Minuto Cast e hoje eu tenho a honra de trazer uma amiga muito especial, uma convidada muito especial. Ela que é diretora de uma empresa aí quase centenária, né, aqui na região, e diretora, líder do segmento também. A Verônica Bertagnoli. Seja bem-vindo, Verônica. Obrigada, é uma honra ter Fábio. você aqui. A honra é minha. Agradeço aí as tuas palavras aí. É um prazer muito grande estar aqui conversando contigo aí, contando um pouco mais do nosso trabalho. E aí a gente estava falando aqui, conversando nos bastidores, né, Verônica? Você já está há 18 anos na liderança, mas essa tua trajetória aí vem de família, de berço. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa entrada tua no agro, como que foi essa essência de vocês, que vocês já trazem lá da infância isso? Eu acho que foi muito natural, né? Foi uma coisa que foi acontecendo aí, porque desde que eu nasci, meus irmãos aí, toda a nossa família esteve envolvida com a Butiá, né? Então o pai sempre fez questão muito da gente participar, sempre estar junto, entendendo qual é que era o trabalho da empresa, né? Valorizando a história do meu avô, né? Valorizando o trabalho que a gente faz, né? Então foi natural, assim, foi uma coisa assim que desde pequena aí, todo final de semana, quando dava, né, Expo Inter, o trabalho assim, plantio, colheita. Então para mim assim, não teve nada, nenhuma surpresa, assim, sabe? Foi muito tranquilo, muito fácil. Foi uma trajetória que vocês foram construindo, né? E estava me comentando, hoje você é a mais velha de 4 irmãos, né? Isso. E todos trabalham ainda no mesmo segmento, dentro da empresa, todos tocam a empresa juntos. Na verdade, na nossa área lá da Butiá, né, todo mundo tá junto ainda. O Marcelo e a Carola, eles estão mais na parte dos animais, né, eles tocam a empresa dos animais. E eu, a Manuela, junto com o tio Paulo e o tio Beto, trabalhamos a parte de semente e a parte de agricultura, né? Mas todo mundo junto, no mesmo lugar aí, eu acho que tem uma essência, e aquela terra onde a gente está aí, ela puxa a gente, assim, com muito orgulho, assim, sabe, pra gente trabalhar lá e ficar lá, então, muito tranquilo. Nem sempre vamos dizer assim, tudo mar de flores, mas é muito legal trabalhar na família. E é raro, né, porque às vezes a pessoa, os irmãos, enfim, a família, ela vai pegando, cada um vai pegando o seu rumo e não é sempre que fica todo mundo no mesmo segmento, né? Eu brinco até, né, quando o vô faleceu, assim, sempre trabalhou ele com meu pai e meus tios, né? E depois a gente já estava dentro, eu já trabalhava dentro da empresa, quando o vô faleceu em 2001 e depois o pai logo depois, em 2004. Né? A gente já lidava muito, já estava muito envolvido nisso, né? Então a gente sempre comentou que é muito melhor a gente ficar junto do que forçar uma reforma agrária e onde a gente não possa se ajudar, né? Então sempre foi assim um pensamento de todos nós, assim, exatamente, manter a empresa forte, permanecendo junto, né, para a gente ver se constrói alguma coisa maior ainda, né? E fala um pouquinho da tua infância, como é que foi, assim, esse convívio com o vô primeiro, né, depois com o teu pai, e essa questão, assim, de viver junto com os animais e cultivar essa cultura que é uma raiz bem forte mesmo, pelo que tu fala, né? É assim, eu acho que isso sempre foi um mérito muito grande do meu pai, assim, sabe? Apesar de eu sou a mais velha, menina, e ele, desde que eu era muito pequena, ele sempre me carregava junto, né? Sempre fotografias, eu na caminhonete com ele, assim, sabe? Então a gente sempre viveu muito isso, né? De estar junto, nas colheitadeiras, né? Pulava dentro de caminhão. Os animais sempre foram muito presentes, né? Porque meu avô foi para a área da Butiá em 1950. Ele foi para cultivar trigo. Né? Foi o pioneiro de trigo e lavoura mecanizada aqui na região do Planalto. Né? E não conhecia nada de agricultura, começou a construir, né? E junto disso foi as vacas Jerseys, né? Que foi porque a minha avó teve que se mudar também para a fazenda. Meu pai ficava muito... Cada vez que o vô saía, ficava longe, ele era muito apegado, ficava doente, então a avó disse, não, vamos todo mundo se mudar para a fazenda.
uma época que eu admiro muito eles, né? Porque não só pelo pioneirismo, mas a dificuldade que eles fizeram, porque não conheciam muito, era tudo muito novo. Então, a minha avó brincava comigo, né? Nossa, meu amor, tu trabalha tanto, tu tá sempre viajando. Diz, ai, vó, eu trabalho tanto. Você que tinha 6 filhos, se tinha que fazer uma canja, tinha que pegar a galinha, depenar a galinha. Se tivesse que fazer uma bolacha, tinha que tirar o leite da vaca, fazer a manteiga, né? Fazer as roupas. Então, assim, hoje a gente tem muito mais facilidades. É outro rumo, outra vida, né? Sabe? Coisa muito mais corrida. Mas a lida deles foi grande, Foi, né? muito difícil, né? E quando a gente volta para trás, que tu começa a imaginar os percalços, né? O que eles tiveram que enfrentar ali que nem tu falou, nossa, vou fazer uma canja, eu tenho que matar a galinha, tenho que tirar o leite da vaca. Tipo, ele filhos, vai lá pegar a galinha. E essa geração aí de o leite não dá na caixinha, né? E a gente sempre teve isso como uma diversão, a gente vivia sempre muito isso, né? Então, a gente ia, que eu estava te contando, né? A gente ia 2 férias por ano, uma sempre na praia, que meu pai gostava muito, e a outra Expo Inter, né? Então, a Expo Inter era 10 dias sagrados, era chegar no colégio, dizer que todo mundo ia e não tinha muita conversa. Então, a gente passava trabalhando muito na Expo Inter, né? Era preparando as vacas, era puxando vaca na exposição, né? Depois com os cavalos e as ovelhas a mesma coisa. O Marcelo sempre se envolveu muito com os cavalos, né? Tanto é que foi um grande ginete até hoje, né? Não compete mais, mas assim, né? Teve a questão dos freios, assim, sabe? E é uma história que ao mesmo tempo orgulha e faz uma ligação muito forte entre nós, né? A gente, assim, nós 4 e os meus tios, assim, a gente é muito ligado mesmo, sabe? Então, assim, é uma coisa que, apesar do trabalho do dia a dia, assim, sabe, que desgasta, tem as suas glórias, digamos assim. Sim, esse amor, né, que veio do teu avô. Né? Aí passou pelo teu pai, assim, tipo, ele tá muito enraizado, né? Na essência de todos vocês, dá pra perceber. E tu sabe que eu vejo hoje, assim, sabe, Fábio, quando a gente fala em agricultura, tem muito disso. Eu não vejo outro setor que emana, assim, tanto orgulho, tanto, assim... as pessoas falam sobre o seu trabalho, sobre a sua família de uma maneira diferente, assim, sabe? Não é só a tradição, o orgulho, é também aqui o legado e tu deixar também alguma coisa parecida para quem vier depois, assim, sabe? Então, tu que tá ligado, assim, várias histórias, e eu acredito que todas elas contêm essa essência, né? E essa questão da família, né? Essa questão da família que a gente vê, quanto realmente a família, ela é muito importante, né? Ela traz, assim, ó, desde o início, assim, a questão de estar junto, de crescer olhando para o pai, olhando para a mãe, querendo seguir esse legado mesmo que tu traz, apoio, né, também, né? Então, assim, sempre tivemos isso muito presente. Eu, meus irmãos, assim, sabe? Muito, muito, muito presente, assim. E aqui, qual que é a memória, assim, que tu tem do teu pai lá na tua infância? Porque, né, tu é uma menina, com o pai lidando na plantação, no gado e tal. Qual que é a tua memória que te vem, assim, um momento que você, nossa, que hoje você olhando para trás, assim, nossa, tem orgulho de ter... Eu tenho vários. Eu acho que o pai, ele tinha uma consistência muito grande. Ele era um cara, assim, muito ponderado, assim, sabe? As palavras deles, assim, sempre... bateram muito forte, ecoaram, né? E ele sempre foi um líder, né? Sempre eu admirei muito a maneira como ele encarava, assim, a visão do futuro era diferente. A gente passou por fases na agricultura de crescimento, fases de muito difíceis, que foi os anos 90 em todo, né? A agricultura não era valorizada, tinha uma situação econômica no Brasil muito complicada, né? Nós tínhamos inflação de 50%, 60% ao mês. Sim. E logo depois o plano Collor, que já veio a dificuldade, securitizações, ainda teve o plano real, que fortificou a moeda, mas para a agricultura foi muito penoso, porque o nosso produto, a commodity, é o grão, e é em dólar.
E daí tu tinha uma inflação de 50% e a desvalorização da moeda, que foi 20%. R$1 valia 0,80. Gente, foi horrível. Então daí, na verdade, tu teve um gap muito difícil, né? Então, nesse período, eu me lembro que os animais ajudaram muito, né? Porque tu ter a vaca de leite no final do mês garantia o salário dos empregados, né? Os cavalos também que estavam no auge, então houve a liquidação dos animais para pagar a dívida da agricultura, né? Então, mas sempre acreditando muito no que tu estava fazendo, né? Acreditando na tua essência, acreditando no teu setor, né? E hoje tem o resultado aí, né? Hoje não tem como tu não olhar para o agro no Brasil e dizer, nossa, é o motor, né? É o motor. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso, né? Uma dificuldade que a gente tinha muito grande era de se comunicar com as pessoas que não eram do agro, né? Sempre a ressalva de ser questionado e tal, não se sabia se sobrepor. E hoje não, está se mostrando o trabalho que se é feito e que a gente tem uma agricultura que eu acredito piamente que é a melhor do mundo. Não tem ninguém que faça o trabalho que os agricultores, pecuaristas fazem no Brasil. É verdade, não tem mesmo. Conheço bastante e não acredito que tenha. Precisa ser mais exaltado e mais valorizado, né, Verônica? Porque realmente, tipo, nós somos quando a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, ele é o celeiro do mundo. E às vezes o pessoal, até o próprio brasileiro, não consegue valorizar ou enxergar. Que não conhece, né, Fábio? Não conhece. A hora que começar a conhecer e conhecer aquilo que se faz mesmo, tecnicamente, hoje a gente tem uma pesquisa fabulosa. Ou seja, assim, o mundo se divide em clima temperado e tropical, basicamente nisso. No tropical, ninguém faz agricultura como faz o Brasil. Exato. E é muito mais, vamos dizer assim, cheia de desafios que o próprio agricultura feita nos países do hemisfério norte. Sim, né? Sim. A gente tem 3 safras por ano, se a gente quiser fazer, 5 em 2 anos, né? Tem questão de doenças, de insetos que não tem em outros lugares, aqui a gente tem, né? Tem um solo que não era rico, era um solo que teve que ser muito trabalhado, né? E tu tem um país que é um continente inteiro, né? Nossa, com diversos gigante. setores. E tu vai hoje daqui do Rio Grande do Sul, tu sai de Pelotas, tu vai ao Pará, tem agricultura de ponta. Tem agricultura de ponta. Ninguém tá nesse negócio para brincando. Nem brincando, nem a passeio, assim, Exato, sabe? E tá realmente fazendo a diferença. Exato. A gente precisa de muito mais coisas, é claro, né? Infraestrutura no Brasil, apoio. Precisa. Né? Mas, no geral, o agro faz a parte Nós avançamos um monte, né? Como tu monte. comentou ali, tipo, a agricultura antes ela não tinha todos esses recursos, já era difícil, né? E aí, agora hoje, por exemplo, eu até ia te perguntar, hoje ela representa no negócio de vocês, qual que é o percentual de share, assim? Ou ela é equilibrado com a questão dos animais, como é que é? Não, é que assim, nós, depois do falecimento do meu pai, depois a gente fez um arranjo societário, né? Então, a Carola e o Marcelo ficaram só com a parte dos animais. E eu, a Manuela, o Beto, que é meu tio, e o tio Paulo, também ficamos com a parte da agricultura e da semente. Fizemos um arranjo, continuamos trabalhando todos no mesmo local, lá na Butiá, mas são empresas separadas, né? Entendi. Então, eu e a Manuela, o Beto e o Paulo só estamos na parte de sementes aí, que as sementes vêm... Meu pai também é que iniciou, né, com a produção de sementes em 1976. E hoje ela é o nosso maior share na parte de rentabilidade da empresa, né? A agricultura aí a gente faz em área própria arrendada em mais ou menos 3.500 hectares, né? E a semente hoje... a parte da nossa agricultura própria é um cooperado da semente. Ela responde por cerca de apenas 30% da nossa produção de semente, é o que a gente produz dentro de casa. O resto a gente trabalha com muitos produtores aí de ponta aí que tem dado
um retorno extraordinário também. Que legal, né? O pessoal tem cuidado muito assim da questão da qualidade da semente, da tecnologia. Isso é muito tem bom. Muita tecnologia embarcada num grão de soja, num grão de trigo, né? Nossa. Então... Mas eu quero voltar um pouquinho. Tá. Tu comentou ali do teu pai, né? Que tu vê ele como um líder, né? E a Verônica traz essa liderança nata, né? Porque você é líder hoje na empresa e tu me disse que desde o início você já tem essa coisa. Tu consegue perceber essa liderança já do teu pai em você? Acho que sim, acho que foi uma coisa que ele sempre incutiu na gente, sabe? De tu ocupar os espaços, de tu falar com propriedade, que tu buscar ser referência, né? Aquilo, através de exemplos e o que tu faz, né? Fazer bem feito. Então, assim, o pai tinha umas coisas assim, muito assim, a gente brinca até hoje, dentro da empresa sempre teve uma tradição que era o futebol, né? Eu acho que eu sou apaixonada por futebol até hoje, porque já veio também de berço, né? Mas tinha que faziam as reuniões assim dos funcionários da Butiá, depois do almoço, era meia hora, terminava a almoçar, direto pro campo. Olha só. E daí isso começou. Meu avô sempre jogou futebol, meu pai, meus tios e tal. E eles jogavam futebol no campinho que a gente tinha lá, tinha um campo, assim, 7, e eu brincava, assim, que ia pra cabanha, ia pro campo, chegava 1h30, nada do pessoal aparecer, 2 horas, nada do pessoal aparecer. Aí eu olhava lá pro campinho, assim, tava todo mundo jogando, o time do pai tá perdendo. Com certeza ele não terminava o jogo enquanto ele não ganhasse. Não tivesse pelo menos empatando. Então às vezes ia jogo às 2h30, 3 horas. E era assim, dentro do campo, uma rivalidade grande, assim, sabe? Briga, era aguerrido, porque era aquele negócio para ganhar mesmo, assim, sabe? Todo mundo. Mas saía do campo, era todo mundo, assim, novamente... assim, sabe, parceiro. Ficava lá no jogo. Você ficava no jogo, assim, e o pai, essa liderança ele sempre teve também com os funcionários, assim, sabe, tocando o negócio, né? Então tu carrega essa liderança do teu pai, a Verônica. Acho que todos nós carregamos um pouco disso daí, né, como a nossa história, né, feita disso, né? E a tua mãe? Como é que foi essa relação, né? Com a mãe? A mãe é de Soledade. É? Né? Então, ela veio de uma família bem tradicional de Soledade, lá, os Carneiros, né? E a mãe, ela sempre acompanhou, sempre esteve juntos, né? Sempre trabalhou, me lembro, uma mulher muito forte. Desde que a minha irmã, a Carola, nasceu, ela trabalhou, né? Ela também foi... saiu um pouquinho fora da casinha, porque ela trabalhava com joias e abriu a galeria de artes aqui em Passo Fundo, né? Então, acho que isso a gente também tem dos pais, né? Não adianta. Não, a gente molda, né? A gente molda. Exatamente. Por isso que é tão legal, assim, a gente olhar pra nossa história. Porque a gente tem filho, né, Verônica? Tem filho. Tu tem quantos filhos, Verônica? Tenho 2. 2 filhos. José Pedro, de 17 anos, e a Marcela, de 16 anos. E assim, a gente é a referência deles e eles nos moldam, assim como a gente molda os pais. Então, quando a gente tem essa maturidade de olhar para nossa história, olhar para os nossos pais com essa maturidade, ver o que a gente consegue pegar de melhor e melhorar e deixar esse legado para os nossos filhos, a gente começa a ter uma importância melhor da nossa história, dá uma importância melhor para nossa história, né? É verdade, sim. E eu acho que o que mais a gente espera é assim, eu olho para minha história, olho para meus irmãos, assim, olho tudo assim, nossa, eu gosto do que eu vejo, assim, sabe? E o que eu mais quero é poder, assim, olhar, que eles também se olhem depois e, nossa, teve coisas que contribuíram demais, nem tudo é perfeito, nem tudo é um mar de rosas, mas assim, ó, eu tenho muito orgulho da minha história, de quem eu me tornei. E a gente se torna aquilo que a gente aprende, né? Exato. E falando em aprendizado, quero te fazer uma pergunta assim. Eu consegui ver de ti um ambiente mais masculino, né? Você cresceu nesse ambiente na agricultura, com os animais
E por você estar inserida nesse ambiente masculino, sendo a menina, né, primeira filha, como é que você sentiu isso tudo? Como você disse antes, ele fez parte, você não conseguiu sentir, mas você conseguiu observar esse crescimento, por exemplo, indo na parte da mulher mesmo no agro hoje, que até a gente estava conversando antes. Essa participação da mulher no agro, hoje ela é mais constante, está cada vez maior, mas na tua época, tu conseguiu perceber isso ou não? Como é que foi? Como eu tinha te falado, né? Como a gente a vida inteira teve inserida nisso daí, foi muito natural para mim, para minhas irmãs, assim. Inclusive quando a gente participava, assim, das exposições e tudo, tinha outras meninas, né, que também já trabalhavam, que era natural, né? Então, vou te dizer, quando eu fiz faculdade, comecei a entrar, eu nunca notei para mim alguma coisa em torno, assim, de alguma restrição. Mas a gente sabe que tem, né, Fábio? E eu cada vez mais, durante esses anos, eu enxerguei que tinha essa um pouco de despeito mesmo, dizer não vai se inserir, não é para vocês essa profissão. E hoje eu vejo que não, nossa... É tão, de novo, natural as meninas entrando. Eu acho que elas vão ter uma abertura muito maior dessas mulheres que hoje já fazem essa porteira aí, assim, sabe? Tem mulheres que eu conheço que são geniais, assim, e que elas não tinham nada a ver com agro. Passaram dificuldade, passaram sim. Mas elas chegaram, elas buscaram, chegaram. E hoje... Tu vê, uma faculdade de agronomia, quando eu fiz, eu acho que tinha 6 ou 7 mulheres. Hoje tu vai, meio a meio, se não tiver mais meninas fazendo, né, o agro. E o agro se expandiu de tal forma que hoje, além de ter lugar para todo mundo, tu tem diversos segmentos onde tu pode se enquadrar bem. Pode ser uma líder de empresa, né, que tem várias líderes de empresas no agro hoje, ou tu pode trabalhar na expedição de um armazém de sementes, como eu tenho meninas trabalhando no laboratório de sementes, no departamento técnico, que vão fazer vistoria de campo sozinhas, sabe? E que são umas baita profissionais, assim, sabe? São fantásticas mesmo, assim, sabe? Dedicadas, né? E que não deixam a desejar de maneira nenhuma, até cobram muito mais para ter essa posição, sabe? Esse reconhecimento, esse reconhecimento, assim. Isso é uma coisa de mulher, né? Agora vamos ser um pouquinho barista, né? Essa cobrança, assim, verdade, né? Tem. Mas com certeza, assim, tu vê hoje que as mulheres estão realmente inseridas e cada vez vão tomar mais espaço. Cada vez mais espaço. Eu digo também que, tipo, é um mundo dentro do agro. Né? Às vezes a gente pensa assim, que a gente estava comentando, tem tanta oportunidade, e a mulher, ela traz essa questão do equilíbrio. Ela vem complementar, ela tem essa questão do equilíbrio dentro da liderança, dentro de vários setores. Né? Sabe que eu brinco, eu e a Manuela, né, quando a gente somos em 3, eu digo que 2/3 da nossa diretoria é mulher. Só eu e ela, mas tudo bem. 2/3 da nossa diretoria é a mulher, né? Porque, sabe que dentro da nossa empresa hoje, e não tem nada a ver, tipo assim, eu quero mais mulher, eu quero... Não, foi assim... Natural. Foi através do trabalho delas. Elas foram selecionadas, elas trabalham hoje e são merecedoras de toda a nossa consideração e valorização. Elas vão conquistando, né? Vão conquistando mesmo. Me fala um pouquinho voltando lá nas tuas viagens para a Expo Inter, da tua infância. Sim. Como que era? Muito legal. Tu ia você, teus irmãos, teu pai, tua mãe, todo mundo? Todo mundo. Parávamos no Canoas Parque Hotel, era um hotelzinho em Canoas, porque ficava mais perto da Expo Inter, nunca em Porto Alegre, porque tinha 3 Uber na porta. O pai ia muito cedo e nós ia os 4 com a mãe de 3 Uber para Expo Inter. E o que tu lembra assim, dessas viagens, Verônica? Nossa, me lembro do eletricista Pedrinho. Tu já fosse na Expo Inter? Fui já. Já, né? Tinha quantas vezes se perdemos na Expo Inter, ia pra rádio, onde é que tava um, onde é que tava outro, né? Almoçava no caminhão.
preparava vaca, tirava leite de vaca. Tu tirava leite de vaca? Tirava esterco de vaca, a gente tava lá E quantos anos tinha? Sempre, desde muito pequena. Mas primeira vez que tirou leite de vaca? Que eu me lembro, assim, sei lá, 7, 8 anos, eles nos davam um garfo lá pra distrair, né? E uma coisa, assim, muito legal que eu lembro até hoje, que o pai ficava até muito tarde na Expo Inter e era frio. E a mãe botava nós, as vacas deitavam e a gente dormia tudo no meio delas, assim, deitadinha assim nas Ai, vacas. Que legal. Assim, era muito legal mesmo. Que assim. infância legal, né? Há muitos amigos até hoje que a gente tem que são da pecuária e que tem lá o Parque da Cis Brasil. Nossa, eu conheço uma palma da minha mão, assim, sabe? Vivia muito isso mesmo, assim, sabe? E é uma exposição fabulosa, né? Desde o início, assim, era para ser a vitrine do nosso estado aí, depois virou a vitrine do Brasil, a vitrine da América Latina, e eu acho que desempenhou muito bem esse papel. Que legal, né? Dá para se dizer que é uma infância muito rica. Rica, né? Rica. Experiência e tudo, né? Com certeza, né? Que bacana. E a Manuela também ia, pequenininha? Sim. Menina, que bacana. Toda vez Marcelo, toda vez se encantava por algum animal, então, ou era um pônei, ou era um coelho, ou era alguma coisa que tinha que trazer trazia junto, né, e tal, né. Marcelo sempre foi muito ligado, assim, com os animais, sempre teve uma ligação, assim, sabe. E depois, quando ele começou a trabalhar os cavalos e montar os cavalos, Marcelo começou muito cedo, então, com 13 anos, ele já montava, né. Com 17 anos ele foi campeão do freio, né? 17, 18. Então todos nós muito ligados, né? E você meio que puxando essa liderança até nos irmãos, né, Verônica? Nessa questão, assim, tipo, de ser a mais velha, daí... ou não, tem essa... Não, acho que, assim, eu não digo liderança, mas a gente sempre teve o mesmo foco, assim, sabe? E sempre teve muito junto, né? Estava te contando, final de semana a gente passa, né? Esse final de semana eu estava almoçando lá com eles. Manuela, muito ligada, né? Muito ligada mesmo, muito mais, né? Carola e tal. E realmente, como a gente, muito junto, né? A gente tem uma diferença muito pequena de idade, né? Muito pequena, nós crescemos juntos. Então não teria como ser diferente assim, sabe? Olhando para a tua trajetória agora, assim, que a gente fez aí uma linha do tempo praticamente, tu teria alguma coisa que tu faria diferente? Tu teria decidido essa profissão mesmo? Seguiria isso mesmo? Eu acho que sim. Eu quis ser arqueóloga amanhã. Mas daí não deu certo. Não deu certo, não era muito difícil. Mas assim... acho que sim, acho que não ia ter outra história, assim, sabe? E acho que foi importante o período que eu trabalhei com o pai, né, desde pequenininho, porque quando ele e o vô faltaram, eu acho que a gente já tinha muito embasamento para seguir, né? Então, assim, a perda foi muito forte, mas a empresa mesmo, assim... Nós conseguimos manter ela unida. Talvez até por essa união mesmo, né, Verônica? Talvez por essa união mesmo. E muito tranquilo, assim, a gente não deixa de falar o que quer. Legal. Né? Não deixa, assim, de ter a sua opinião, assim, sabe? Mas se respeita muito, assim, sabe? E eu vejo isso muito hoje no meu trabalho com a Manuela e com o Beto, que é meu tio, que a gente trabalha junto, vamos dizer assim, liberdade que a gente tem, que pode ser que nos negócios a gente, às vezes, nem sempre concorde, mas na família a gente tem um carinho muito grande, então isso se sobrepõe, sabe? Bem legal. Tá funcionando. Legal. Tá funcionando. Verônica, assim, ó, a gente tá chegando já no final do nosso bate-papo, bem legal, bem rico, né? E eu queria que a Verônica mulher, né? Empresária, líder, olhando para o nosso cenário que a gente comentou do Brasil, das mulheres aí cada vez mais inseridas, qual que seria a tua mensagem para essas mulheres? Difícil falar isso, né? Mas eu acredito, assim, que tem espaço, tem muito espaço para quem quiser fazer alguma coisa diferente, quem quiser puxar à frente,
tem que ter dedicação, né? Como em tudo que tu faz, para tu fazer a diferença, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas, de líderes que façam a diferença, que se posicionem e que façam a diferença naquilo que eles acreditam, assim, sabe? Porque se tu não acreditar naquilo que realmente tu faz, tu não segue em frente, né? E tu não é assim conversinha, mas a gente como mulher, a gente sabe, assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho marido, eu tenho a empresa, eu tenho a minha família dos meus irmãos, assim, sabe? É uma trajetória, como eu te falei, me dá orgulho quando eu olho assim e vejo o que a gente construiu. Então não tenho arrependimentos, não sinto... Algumas coisas podiam ter sido feito diferente, podia, assim, sabe? Mas para essas meninas agora, venham com força e tem lugar, tem muito espaço. O agro cada vez mais está precisando de pessoas que pensem diferente, né? Que façam coisas também que fazer ousem, diferente, né? Exatamente, que façam diferente, porque se a gente fizer diferente, a gente vai ter resultados diferentes. E pode ser resultados que a gente está aguardando. Acho que a gente... Te falei, a gente precisa se comunicar melhor com as pessoas, o agro precisa se comunicar melhor, e uma mulher sabe fazer isso muito bem. Verdade. Às vezes até demais, né? Falamos. Verônica, querida, muito obrigada pela tua presença aqui, por esse bate-papo muito legal. Muito obrigada, pessoal, e até o nosso próximo Minuto Cast.